aproveitando não só os acontecimentos dentro de campo, mas nós tivemos muitos acontecimentos extra-campo, até alguns acontecimentos em campo, né, com o caso da lesão do Berrio. Esse aí é pós-jogo, né, que uma confusão envolvendo policiais militares e alguns torcedores do Botafogo. Homens e uma mulher, né? Uma mulher, são torcedores. São duas torcidas organizadas do Botafogo que se desentenderam ali, né, Pascoal? Aí a polícia deu logo a borrachada naquele cidadão ali e a senhora foi defender ali e acabou se agarrando ao policial ali. O policial... Ela pegou o cacetete dele. Pegou o cacetete dele? Tá na mão dela. É? Pode voltar a imagem, me parece que ela cai segurando o cacetete do policial. E aí vem o reforço da polícia ali, e aí vira uma pancadaria sem tamanho, com bombas de borracha, balas de borracha, bombas de efeito moral. Ontem o negócio foi danado. Esse é um ponto. Ali está saindo o rapaz, aquele rapaz sem camisa ali. E a menina ali e também. a senhora também ali, está sendo levada, conduzida ali pelo policial militar. Foram para o GCRIM, né? Que é o Juizado Especial Criminal. Aí é o GCRIM ali do estádio. 11 ocorrências ontem. Quantas? 11 ocorrências. 11 ocorrências. Essa, né, no caso aí também desacato, né, que foi o caso dela, que ela foi enquadrada como desacato à autoridade, porte de entorpecente também, e racismo, injúria, difamação, que a gente vai falar daqui a pouquinho do torcedor. Não, do caso dessa senhora aí, ela também foi... Agora, essa é a discussão pré-jogo, né? A Polícia Militar informou que muitos torcedores não tinham ingresso e estavam forçando a entrada na catraca e eles tiveram que fazer um processo seletivo de que só quem tinha ingresso... O setor do Flamengo. Quer dizer, aí, com todo respeito, isso tem que ser feito longe do estádio. Só passa quem tem ingresso. Exatamente. Como foi na Copa do Mundo. O senhor tem ingresso? Está aqui o ingresso. Me mostra o ingresso, por favor. Então o senhor pode passar. Não tem ingresso, não pode passar. Para evitar esse tipo de situação. Ou eu estou falando alguma coisa que todo mundo desconhece. Não. E aí você impede esse empurra, as pessoas que ficam sufocadas no meio da multidão, passam mal. E aí pessoas que conseguem, nem vão ver o jogo lá. As pessoas não viram o jogo. Passam mal, não tem como. São levadas para os hospitais. Ali perto tem um hospital, por exemplo. Esse tipo de provocação, a diretoria do Botafogo tem participação. Não foi ela que fez, claro que não. Mas ao permitir que os torcedores, antes do jogo, colhem esses cartazes, essas provocações, bem-vindo ao inferno, 87 do esporte, foto do Flamengo ali, do estádio do Flamengo, não tem a foto. Aí brincaram com a arbitragem também de 81 do Flamengo e Atlético Mineiro. Eu acho que a diretoria do Botafogo, mostrando uma grandeza, não deveria permitir que essas fotos foram feitas antes do jogo. Eu já sabia que esses cartazes estavam ali. Pra quê? Não, isso aí pra mim é o pior de tudo. Isso aí é um horror. O cidadão foi enquadrado, é isso, Fábio? Tá preso ainda. Não, ele foi liberado. André Luiz Moreira. Mas espera um pouquinho. Moreira dos Santos. Esse crime não é inafiançável? Então, o juiz entendeu, o juiz do juizado criminal, entendeu que o juiz Luiz Alfredo Carvalho Júnior, que ele pode responder em liberdade. Só explicando, o ato feito por ele foi... Voltava. Para os familiares do Vinícius Júnior. Os familiares do Vinícius Júnior estavam nos camarotes e ele apontava, ele disse em juízo que estava dizendo que tinha sangue nas veias. Isso não é sinal de quem tem sangue nas veias. Você bate assim, você está dizendo que tem sangue nas veias. Esse assim, você está dizendo a cor de pele. Está apontando, e na leitura labial está dizendo que tudo macaco. E aqui ele está apontando. Agora, na leitura labial é possível detectar isso? Exatamente. E ele diz que não falou isso, que ele apontava que ele tinha sangue nas veias. Bom, isso é um cretino, rematado cretino, que merece... Não representa a torcida do Botafogo. Que merece o desprezo dos seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Quem conhece esse cidadão aí, mostra de novo. Aliás, estão fazendo isso nos Estados Unidos, eu acho muito interessante. Fizeram em Charlottesville um site que defende igualdade de gênero, racial, evidentemente, tudo. Começou a identificar as pessoas que estavam naquele protesto nazista, que não tem outro nome, não vamos botar pano em nada, não é? Supremacista, os cambau, nazista e racista, o que aconteceu nos Estados Unidos. E esse site está tentando mostrar a cara das pessoas. Olha, se você trabalha, esse cara é o fulano de tal, trabalha na empresa tal, no restaurante tal, não sei o quê, para você saber com quem você convive. Então, se você por acaso conhece esse cidadão, convive com ele, se você é parente dele, se você é amigo desse palhaço aí, ignore a sua existência, despreze a existência do cidadão como esse, que é um cara que não merece respeito nenhum de ninguém.
Ninguém, absolutamente ninguém. Aliás, ninguém que está ali voltado para a família do Vinícius Júnior merece muito respeito. Não tem que ficar ofendendo ninguém, xingando ninguém e, obviamente, muito menos fazer o gesto que esse imbecil... Dos outros, a gente não nota nenhuma manifestação. Não, mas não sabe, gente. Porque ali existem algumas pessoas também... Mas, ô Pascoal, o cara que tá do lado ali, me desculpa, se eu tô do lado de uma situação como essa, eu vejo um cretino, um imbecil... Você se manifesta contra? Ou enfio a mão na cara do cara, se eu tiver num dia ruim, ou então eu pego o cara pelo braço e falo, bacana, você tá de brincadeira. Você, inclusive, desconhece a história do Botafogo. Os maiores ídolos do Botafogo são negros. Jairzinho, Garrincha, o Donizete Pantera, Didi, o Jefferson, Caju, Didi, Maurício, o fez Caju. gol Enfim, esse cara é um imbecil. Ele nem a história do Botafogo é deve conhecer. Esse cara é um cretino. Alvinegro. Ó, pelo amor de Deus. É um Amarildo. babaca. Amarildo Mas também. Independente de qualquer coisa, disso. Fabinho, Claro. o negócio é o seguinte. O respeito, cara, estamos em pleno século Leone, XXI. Manga. Século XXI, cara. Temos ainda pessoas que julgam os outros pela cor da pele, pela opção sexual. Cara, vamos crescer, vamos evoluir. O ser humano, a cada dia que passa, ao invés dele evoluir, parece que ele retrai, cara. O ser humano tá voltando pra pré-história. Vamos pensar, galera, vamos pensar. Esse tipo de coisa deveria ter ficado no passado, não deveria nem ter existido. Mas já que existiu, que ficasse lá atrás enterrado. Acabou, gente, acabou. Vamos dar um F5 na vida aí, porque a atitude não Agora, tá Eu posso falar só uma coisinha, Flávio. liberal, Eu sou radicalmente intolerante com esses caras. Também, claro. Eu não tenho Se medida você pra esses prende caras. um cara desse Eu e não não tenho medida. solta, você já começa a inibir. Claro. Você prende um cara desse e solta, E o cara sai sorrindo, entendendo porque eu vi a foto que ele sobre- pode responder o processo Ele sai rindo da em polícia liberdade, Não pode ser ausentado do Estado, não pode ir a jogo. Isso aí é uma pena muito pequena. E É daí? uma pena É muito muito pequena, pouco. é branda. É muito concordo. pouco. Agora, há que se destacar o seguinte, porque havia uma reclamação nas redes sociais. E o Botafogo? O Botafogo se manifestou, foi até o GCRIM e repudiou e foi totalmente contrário a essa ação, emitiu nota oficial. O Botafogo e esse palhaço precisava- não Só representa a viu, torcida. o Fabio, não sei se foi a esse ponto o que o Botafogo fez, mas o Botafogo deveria proibir esse cara de entrar no seu estádio Para sempre. para sempre. Para sempre. Para sempre. Pra sempre. E processá-lo. O Botafogo também, por estar se Perdas e manifestando danos, de porque maneira, de modo racista, cometendo um crime nas suas dependências, entendeu? Então, é isso que o Botafogo... Bota a nota do Botafogo Porque aí que a gente se vai ficar só ver na- lá, a nota do Botafogo lá. Lê, mano, por favor, é que tá um pouco longe aqui. O Botafogo de Futebol e Regatas vem a público manifestar o seu repúdio a todo tipo de racismo, preconceito e violência, seja física ou verbal. Atitudes individuais isoladas não representam a postura de nossa torcida ou do clube, que agiu com a máxima presteza, apresentando o único autor às autoridades. O clube reitera que tomou todas as medidas cabíveis em auxílio às investigações, tendo certeza que os fatos serão apurados e que, ao final do processo, a justiça será feita. Essa é a nota versão oficial do do Botafogo. Facincani, você ainda não falou? Boa tarde pra você. Que eu não Boa tive tarde, oportunidade de falar. Pascoal. Boa tarde a todos. Eu acho que... Boa tarde. Tudo bem, mano? Tudo bom? Tudo bem. Eu acho que esse tipo de assunto não cabe nem em discussão, né? Cabe. claro, nós temos que discutir o tempo Nós temos inteiro. que falar, nós temos que falar e apontar o dedo. apresentar esses Nós caras. temos que apontar o dedo pra esses Não, quis dizer que é vagabundos. unanimidade. Temos que apontar o dedo pra esses vagabundos. Não, o que eu digo é o seguinte, não cabe nem a gente fazer uma análise do que é, se foi, se não foi, porque tá lá, né? Racismo é crime. Para mim, tem que ser um crime inafiançável e hediondo, né? Eu acho que tem que ser colocado numa categoria bem acima para que a pessoa tenha uma real consciência da gravidade Mas do que ela fez. esse crime já é tipificado como inafiançável. Pois é, Eu só não que o cara entendo tá que- eu solto, não enfim. entendo, mas e aí, esse tipo de pessoa que libera, né, um criminoso desse, porque pra mim uma pessoa que comete um ato racista é um criminoso, né? Claro que é. Uma pessoa que libera um criminoso, ela também está sendo conivente com tudo aquilo de errado que está acontecendo na sociedade. Então, não é somente você fazer uma repaginação na sociedade, mas naqueles que estão acima das leis e deveriam julgá-las com o melhor Como é que chama rigor, o juiz né? aí que liberou o rapaz, ô Fabinho? Então, esse juiz que fez a liberação também deveria repensar Luiz um Alfredo pouquinho Carvalho Júnior. na própria Como é que é? atitude. Luiz Alfredo Carvalho Júnior. Luiz Então, Alfredo. senhor Luiz Carvalho. Alfredo, com todo o respeito, mas eu não concordo absolutamente nada do que o senhor fez ontem, né? Se o senhor liberou esse cidadão aí, o senhor está sendo conivente com mais atitudes
e com pessoas que vão pegar esse exemplo de que eu faço e não acontece nada e vão continuar propagando esse tipo de imbecilidade pela sociedade. Então, o senhor também deveria rever a sua postura como juiz, como um letrado, como uma pessoa magistrada e que deveria ser o exemplo para a sociedade. A família do Vinícius Júnior também emitiu uma nota, eu vou ler a nota aqui. A família do atacante Vinícius Júnior, do Flamengo, que foi vítima de racismo por parte de um torcedor do Botafogo no jogo desta quarta-feira, 16/8, pela semifinal do campeonato da Copa do Brasil, lamenta profundamente o episódio e repudia qualquer ato nesse sentido contra qualquer cidadão e espera que as medidas sérias e cabíveis sejam tomadas pelos órgãos responsáveis para que as cenas lamentáveis, as cenas como estas não voltem a se repetir. Então, a família do Vinícius Júnior também, que se sentiu abalada, se manifesta nesse sentido. Agora, aqui vai o nosso apoio, a nossa solidariedade de todos nós aqui, todos nós, né? Eu acho que posso falar em nome de todos nós, sim, né? Sim. De todos nós aqui, de nós 6 nesse momento, e do Benjamin também, que eu conheço a postura dele nesse caso, claro. Nós 7 aqui do Fox Sports Rádio, porque esse cidadão, para mim, não merecia liberdade. Eu sou absurdamente intolerante com esse tipo de coisa. A gente vive reclamando de brasileiro que vai para o exterior e sofre racismo. E aí a gente promove esse tipo de coisa no nosso país. Aí vem um cidadão, um idiota desse, para fazer uma manifestação dessa. E a gente acha que... Eu não acho isso normal. É absurdamente anormal. Eu sou intolerante com isso. Eu não vou falar muito, que eu vou me perder nas palavras e eu vou ultrapassar o limite do razoável. Então, eu só vou dizer isso. Só vou dizer isso. Para mim, é um absurdo esse cidadão estar em liberdade. Enquanto a gente não começar a purificar essa coisa no país, a gente já está tentando melhorar um pouquinho de um lado. Piora, né? Piora. Aí a gente não consegue ver. Na política, essa vergonha que a gente está vendo aí. E pior, eles prometem envergonhar a gente, nós brasileiros, ainda mais. Com o que eles estão fazendo. E a gente no esporte, a coisa que a gente lida, no futebol que a gente ama. Eu fui criado no futebol. Eu quase 40 anos vivo nisso. Gente, ver um cidadão fazer isso, eu não vou falar mais que vai me complicar. Então eu baixar aqui a adrenalina, Pascoal, porque isso me irrita profundamente. Deixa eu só trazer um fato aqui, porque há uma comparação com esse episódio lamentável com aquele de 2014 da Arena do Grêmio, no caso do Aranha, né? Você acha compatível uma coisa com outra? Então, aí há uma preocupação e tem muita gente nas redes sociais, começam os movimentos. Né? O Botafogo tem que ser excluído também da Copa do Brasil, como foi o Grêmio naquela oportunidade, né? Perdeu 3 pontos e foi eliminado da competição. O artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva fala sobre praticar ato discriminatório. E a pena vai de suspensão de 5 a 10 partidas. Mas o parágrafo 1º, que acho que é o que o Botafogo vai usar caso seja denunciado pelo STJD, porque as imagens vão ser analisadas e o procurador vai ver se vale oferecer uma denúncia e levar o Botafogo a julgamento. Diz o seguinte: caso a infração prevista nesse artigo seja praticada simultaneamente por considerável número de pessoas vinculadas a uma mesma entidade de prática desportiva, esta também será punida com perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição. Então, tem uma sequência aqui, enfim. Mas isso que se baseia o Botafogo. Ali a gente está vendo um idiota, né? Vou até dar o nome dele, acho que a gente tem que falar o nome dele. Mas aquela Deixa eu só concluir aqui, só rapidinho. André Luiz Moreira dos Santos. Então tem esse cara só. A gente está vendo ali gestos, gritos, ninguém consegue identificar. Ele não. Ele aponta, ele faz assim. Ô André Luiz, você tem sangue, é isso aqui, Eu tenho sangue, eu luto, é isso aqui. Isso aqui você não fez, tem sangue. Não vem meter Miguel agora, não. Ficou na frente da excelência, não passava pensamento. Então, você quis falar e na leitura labial é possível, tudo macaco, é assim que você está fazendo. Bom, e ali tem só ele, não tem um número de pessoas, como no caso do Aranha. Não tinha só a menina ficou evidenciada, mas tinham outros, fazendo gestos. Sim. Não era só, ela podia estar falando, mas tinha outro fazendo gesto. Não era a totalidade da torcida não era, mas não era uma meia dúzia de Você não 30, está pelo vendo menos, semelhança nos fatos, é isso? Eu não existe. vejo. Só que não, semelhança existe. Com o ato. Não com o ato. O ato é racista, ok. Mas a semelhança para ter a punição, e o próprio Botafogo, ao buscar o regulamento, enxergou isso. Tem um só. Uhum. Eu vou prestar solidariedade. Mas a imagem sentenciada do Grêmio foi só da menina. Não, tinha outros. Todo, da geral. A menina ficou como símbolo. A punição foi pela menina.
Pelo ato da menina. Mas tem vários em volta fazendo o mesmo sei que tem ato. vários, mas a punição foi dada pela menina. Eu lembro que até naquela pela imagem palavra. usaram o som ambiente ali Exatamente. para poder qualificar o Grêmio aí nessa É uma coisa exclusão. mais coletiva. Que é o que individual, diz exatamente o É artigo. que a menina acabou sendo símbolo porque tava a imagem fechada nela e ela falando macaco, né? Mas houve leitura sim aí labial uma dela era manipulação muito de clara. alguns torcedores aí fazendo o mesmo ato que ela. Estão todos errados. Claro, Não tem evidentemente. ninguém Não, certo. Não representa a torcida do Botafogo, a Claro. menina não representa a Deixa eu torcida do perguntar uma Grêmio. coisa, você acha que o Botafogo tem que ser eliminado, é isso? Não, eu acho que é necessário uma análise judicial em cima desse assunto, sim, senhor. É necessário. As imagens do Grêmio estão ali, ó. Eu acho que, por exemplo, se Aí tá a menina. tem essa menina, ó, se foi essa imagem dessa menina falando, né? E essa imagem teve um peso significativo na denúncia. Olha lá quantas pessoas gritando. A do Massicani. Botafogo também, né? Tem várias pessoas gritando. Não, tudo bem. Mas o eu acho artigo diz isso, várias pessoas, não diz uma, entendeu? vai haver que faça-se um julgamento, mas Olha lá, que olha se lá leve quantas pessoas. ao mesmo critério, né? Olha quantas pessoas insultando Não. o Aranha. Sim, Ali são é várias. necessário ver qual que é o insulto. Da menina, é claro o insulto. Ali tem que fazer uma leitura labial para ver que realmente os caras estão falando ali. Agora, tem que ver o da menina, eu consigo analisar perfeitamente, não só eu, mas o mundo analisa o que ela fala, né? Chama o Aranha de macaco. Então Ó, você esse vê de capuz azul aí, ele tá falando o quê? É pra fazer a leitura labial Exatamente, dele. Ele tem tá mais falando um. a mesma coisa, gente. E outros vocês Tá falando da vão mesma identificar. coisa. E aí é o que diz o artigo. Várias pessoas. Não Eu sei, digo, são 10, não sei são se 15. dá, não sei se dá para identificar o que esses caras estavam falando. Eu tô Todos com face engano nessa história aí. A menina é identificável, assim como aquele cara, aquele animal que começou a fazer assim ontem na arquibancada. Os demais você não consegue ver. O objeto da ira daquela menina era um jogador do time de futebol. Estava ali atuando. O objeto da ira desse animal que estava ontem lá no Não ofenda Engenhão, os animais. não foi nenhum jogador, foi uma outra pessoa. Então, eu acho que é distinto. Então, o fato de Porto Alegre, cabe a punição ao Grêmio, porque um jogador foi esportivo, foi atingido. Então, aí, e no caso de ontem, é diferente. Tem que ir, Aí é para justiça comum. justiça comum. Mas Outra aí, injustiça Sormani, esportiva. Não acho que é para Caso de justiça o caso esportiva. de justiça esportiva no que aconteceu ontem. Eu acho que é só o caso de justiça comum. O de Porto Alegre era justiça esportiva e justiça comum. É porque incluía um atleta no caso. atleta, Então, exatamente. É um caso que teve... O que eu levo a... Ele ocorreu na esfera esportiva, na esfera Não, eu entendi perfeitamente e a minha defesa naquele caso foi exatamente a mesma do que houve. Agora, a minha esfera é que o STJD analise isso como um fato na proporção de uma confusão de arquibancada e se isso vai valer a punição de um jogo, de uma multa ao próprio Botafogo, por ser uma manifestação de um torcedor fardado racista. Isso, dentro de uma campo, multa né? talvez Uma multa, uma seja punição cabível, de jogo. mas eliminar o Botafogo, um setor não. fechado. Não, Eu não aí vejo. seria muito radical, mas alguma punição sim, para que, né, não é... O Botafogo pagará sobre esse assunto. Não, para que o Botafogo cobre desse cara depois. Agora eu insisto, né? Mas aí o Botafogo Flávio tem disse que fazer- isso agora. O Flávio tem que acioná-lo judicialmente. A sugestão do Flavinho é perfeita. Repete, Flavinho. Proíba esse cara de entrar no estádio. Se esse cara for E o sócio acione torcedor, judicialmente. caça o sócio, o título de sócio torcedor e o acione criminalmente. Porque você está cometendo um crime dentro das nossas dependências, entendeu? Então, o Botafogo, eu acho que essa nota ainda é pouco. Tá leve. Bom, o Botafogo foi lá no Tá G-Crim, leve, Flávio. Tá leve. Né? Tá leve, tá leve. Estamos encaminhando as autoridades e vai tomar as providências cabíveis. As providências cabíveis, isso aí é a muleta de quem não vai fazer nada, sempre, né? É que nem quando acontece qualquer coisa no âmbito das autoridades, não, estamos investigando. Não, vamos abrir uma CPI, Vamos não abrir acontece uma nada. sindicância. Sindicância. Quando falou que vai acontece abrir nada. sindicância, Não vai rachou. acontecer. O Botafogo não tem culpa aí, Flávio. Não tem Não, culpa, ele não mas tem o culpa Botafogo- nenhuma, mas ele pode dar um Botafogo exemplo. tem o direito. Ele pode repudiar esse título Não, de claro, mas, torcedor eu no tô seio da questionando aqui a torcida do punição. Botafogo. Eu tô questionando a punição ao Botafogo, A Flávio. punição Querendo ou esportiva não. eu acho que não. Eu acho que não realmente- cabe, porque Mas o não, Botafogo isso é ruim. ele não pode
pautar o que o cara vai fazendo dentro da arquibancada. Mas nós dissemos Ele isso aqui agora. Ele pode processar o Mas torcedor. pode proibir também que não levam punições e não tem culpa de meia dúzia de Não, imbecil porque vocês estavam defendendo aí uma multa pro Botafogo. Não, uma coisa mas do tipo, eu eu me acho que tá baseio errado. Não. Uma multa eu acho que é Eu cabível. me baseio Acho pelo que é cabível. critério. Isso é uma pena. Eu acho que o Botafogo eu tem que acho ser que... punido nesse sentido. Não. Mano, eu me Aí entra baseio. naquela história da briga que você imputa ao clube. Isso está previsto exatamente. no regulamento. Perda de pontos, Mas olha aqui, a multas, partir do etc. momento que o clube Se multar, identifica, leva ao GCRIM, Você está demonstrando Você uma vontade. mostra Agora, que você- se for multado, se acontecer isso, o Botafogo precisa cobrar a multa, a multa Dele, Sim, exatamente. É isso que eu tô falando. O perfeito. Botafogo precisa acabar com a vida desse cara. A melhor coisa que pode ser feita Esportivamente. é alguém acabar com a vida desse do cara, Botafogo, do ponto de vista moral, do ponto de Sim. vista, né? Porque esse cara é um cara que merece sofrer consequências pelo que ele fez, né? E as consequências, muitas vezes, a gente está aqui falando, amanhã não está falando mais, porque nós temos outros assuntos e tal. Lembra o que aconteceu Muitas com a vezes, menina em Porto Alegre? Ela desapareceu. Depredaram a casa dela, perdeu o emprego, teve que mudar de cidade, teve que buscar um familiar fora de onde ela morava. A violência não leva a nada. É violência. É muito não simples. Não é bater no A carro, resolução de um mas caso desse é muito simples. Mas E aí- o que o Flavinho falou é perfeito. É a desqualificação moral. Esse burocrática. Olha só, esse né? cara tem que ser carimbado. Quando você Esse bota cara na tem que ser rua... carimbado. É a desqualificação Mas ele moral. pode voltar aos estádios? Perda de direitos profissionais. Ele nesse momento está proibido de entrar em estádio, ele tem que se apresentar à delegacia, mas tudo são medidas cautelares. O que eu acho é o seguinte, liberar um sujeito como esse é você gerar esse tipo de problema. Claro. De alguém na casa dele, depredar. Se você prende, está enjaulado, já está punido. Acabou. Não corre risco da sociedade fazer justiça com as próprias mãos. Porque a gente vive num momento de intolerância tão grande que nós estamos revoltados vendo as imagens. Imagina quem não estava no estádio, que é Botafogo, que está revoltado com a atitude de um sujeito como esse desqualificado e que ele está solto. Você se revolta mais ainda. É verdade. Então, assim, você deixá-lo em liberdade é colocar em risco um bem maior. A família. Você acha que... Eu não sei se ele tem filho, mas você imagina um filho dele indo para a escola. Aí um translocado desse identifica e parte para uma agressão. Imagina a criança vendo uma agressão. Você vê o tamanho do... O problema é que ele pode causar. Então, verdade, tudo bota pode enjaulado, acontecer, claro. está resolvido um problema. E vai julgar. E aí a justiça... Mas o que o Flávio está dizendo é o seguinte, ele tem que ser punido de entrar no estádio, ele Já não pode está. voltar a assistir jogos de futebol. Se for sócio, isso é torcedor permanentemente, tem que ser você banido. diria permanentemente. Sim. Agora, você ainda acha que o Botafogo tem que mover ações contra ele, claro que sim. de perdas e danos. Do que for, criminal. Tem. Aciona o processo, Burocraticamente, ele tem que sofrer graves sanções. Perdas de títulos profissionais, educacionais. mas todo mundo Começar erra, do alguém zero. vai dizer, gente... Começar do zero. Desculpa. entendeu? Acho que Nós chegamos Pascoal no falou, limite. Não, hoje em dia, nós esse não tipo de temos coisa que é ser inaceitável. tolerantes a esse tipo de coisa. Inaceitável. E sem contar, é assim, o que me causa mais estranheza a culpa não é só desse cara, mas a culpa é da autoridade em si, do responsável legal por tomar a medida correta e não fez. Juiz. Com todo o respeito. Infelizmente, também muito do que se sofre na crise desse país, nessa crise administrativa, política, econômica, seja lá o que for, também são das pessoas que deveriam respeitar as leis ou ter o conhecimento das próprias e não têm a capacidade legal para isso, ou não se fazem capazes de tal. A minha revolta também vai com essas pessoas que são letradas, estudadas, doutoradas, magistradas, que têm todos os títulos possíveis educacionais e na hora de resolver não resolvem absolutamente nada. Mas Que estão onde estão e são sustentados de maneira correta pela população. Sim. E deveria estar defendendo os interesses da população. Perfeito. E não defende. Isso que é mais grave. Mas olha aqui, Porque a população está revoltada, está indignada, está passada com o que aconteceu ontem. Nós Até estamos os mostrando próprios aí. torcedores do Botafogo. Os torcedores do Botafogo de pessoas que deveriam estão envergonhados. ler as leis e dão um jeitinho nas leis. O técnico do Botafogo. Isso é uma vergonha. O técnico do Botafogo é filho de um negro. Ele é negro. E ele é negro. O técnico do Botafogo é negro. Ele é filho de um negro que ajudou a escrever uma das páginas mais bonitas da história do Botafogo. Do Brasil, Agora, olha aqui, se um do juiz esporte bota brasileiro. Olha só, há uma discussão um pouco mais ampla, gente. Se um juiz bota em liberdade um sujeito como esse, é porque a lei dá essa brecha a ele. Ele está errado, ok, na interpretação, pegar a brecha. Mas vamos discutir, então, o judiciário como um todo. Não pode ter essa brecha.
crime pegou em flagrante, não tem brecha. É inafiançável. Está escrito na lei. Está escrito isso Mas na se lei, tem a é brecha, sabe ele como é que cumprir os uma caras medida cautelar, é o porque erro tem da uma lei. vírgula lá e o cara resolveu interpretar aquela vírgula Não pode daquela ter maneira. vírgula, Pois não é, pode pois ter é, pois é. vírgula. Mas, ó, vocês lembram da história do De Sábado? Quando ele... Foi pra o delegacia embora, lá em São Paulo. O grafite? Tomou uma canseira, tá certo? Ele não Ficou ficou meia preso? hora, ficou preso, Dias. tá certo? Ele não ficou meia hora ali detido e depois falou, ó, tá bom, você vai responder em liberdade. Ele ficou aqui. Ele pagou durante um tempo, ele ficou preso. Ele ficou preso. Lá no Esse DP, cara- perto do Morumbi, ali Pois na é, na o avenida. Nico levou ele. O Nico tinha levado ele embora. O Então, Nico, querendo no ou caso, não, era o delegado. é, o delegado lá. É. Sim. É, querendo ou não, esse cara, ele deveria ter servido até como exemplo. Se não vai ficar preso durante 6 meses, no mínimo, que é o que se espera para que esse cara pudesse ser julgado, Pascoal, que ele fosse exemplo e ficasse preso que seja um mês, que seja 2 meses. Ninguém vai prender esse cara por 25 Pois anos. é, lógico pois que é. não. Mas que ficasse preso durante um tempo para mostrar que a Lógico. situação é séria. Lógico. Esse tipo de situação é séria sim. É séria sim. Não só o preconceito racial, contra o preconceito também por opções sexuais, religiosas. Todo Qualquer tipo de preconceito é abominável. Vou fazer uma pergunta É para abominável. vocês. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. A CBF que coloca aquelas faixas atrás do gol, racismo não, que entra com faixa no campo, pode mover uma ação contra ele? Devia também. Deveria. O evento é Qualquer dela. órgão responsável Qualquer pelo esporte brasileiro deveria a família mover do uma Vinícius ação. Júnior, se Sim, eu sou todo mundo. torcedor do Botafogo, se eu tô do lado desse cara aí, né, se eu fui no estádio também, todo mundo pode. O cara cometeu um crime e quem se sente ofendido pelo que ele fez pode acioná-lo. Por que não? É absurdamente Eu acho que a lamentável. CBF deveria fazer alguma coisa Isso também. aí, a CBF, eu também acho, concordo com você, acho que a CBF, por ser a detentora, organizadora do evento, Esse cara devia ser processado pela família do Vinícius Júnior, por quem se sentiu atacado. tão ofendido quanto ele. O Botafogo e a CBF. E o próprio Flamengo também, claro, porque era uma família do jogador do Olha lá, Flamengo. Copa do Brasil, racismo Olha lá. não. E aí? É o Qual a providência, bem lembrado, O site. você falou bem, Pascoal, qual a providência que a CBF vai tomar em relação Porque a ela, esse cara? ela usa. Ela é organizadora do campeonato? Mas ela usa isso como uma marca. Racismo não. Exatamente. E Então, tem eu fla- acho que tem- ela- tem Essa é uma placas. marca mundial, inclusive, Pascoal. Mas a marca mundial. Mas, mano, se nós temos um problema e nós temos esse slogan, devemos. Não, mas, ô Pascoal, aí a questão é um pouco mais ampla. Eu acho que uma faixa, ela não quer dizer muita coisa para um imbecil desse daí. Ele olha para a faixa, ele nem lê. Eu acho que esse tipo de conduta, esse tipo de pensamento, precisa já nascer com a família do cara. Não, Isso aí é um mas negócio que se precisa a ser CBF trabalhado adota desde essa. pequeno. A minha visão é a seguinte, é a do Flávio também. Se a CBF adota essa postura de racismo não, quando acontece tem que fazer um alguma ato, coisa. um gesto como esse, a CBF tem que se manifestar. E não é com a hashtag no Twitter, ela precisa ser um Exatamente. pouco mais enérgica. Claro. Entendeu? Exatamente, é isso que nós estamos Mas falando. olha só, vamos entender só onde é que a gente pode chegar. A CBF pode punir quem? O clube. Não, o torcedor. Só uma coisinha. Ela não gente. tem acesso ao torcedor. Claro que tem, ela sabe quem que é? Não, mas ela não tem acesso, ela lida com o clube. Não, senhor. Sim, o filiado dela- Gente, deixa eu só interromper.